Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de PCP, Planejamento e Controle de Produção. A nossa disciplina de hoje trata sobre a Indústria 4.0. É a nossa aula número 15. Lembrando que na última aula nós tivemos uma análise sobre impressão 3D, como é que ela funciona, materiais, a grande utilidade que ela está tendo dentro da indústria, né, abriu possibilidades inúmeras para que fossem feitos ou realizados projetos, desenvolvimento de peças, partes, de sistemas, de forma muito mais barata e muito mais rápida também. Essa é a parte bem interessante. Um custo baixo, você resolve problemas, você faz adaptação ao material, faz toda a correção necessária a um custo baixo e de forma rápida, né? Essa é, então, a integração que existe sobre a impressão 3D. Bom, hoje nós vamos falar sobre integração de sistemas. Vocês têm visto aí, gente, que a todo momento nós estamos falando aí, né? Vocês fizeram um curso aqui sobre o Proteus, que envolve a parte de robótica, eletrônica, elétrica, visualização 3D, realidade aumentada. Você tem controle de estoques, você tem programação de material para fazer a produção, tem a própria programação da produção em si. Então, são sistemas diferentes, softwares diferentes, hardwares diferentes, e você precisa ter uma comunicação entre esses materiais para saber o que está acontecendo. Né? Não adianta você automatizar todas essas partes aí e elas não se comunicam. Então, justamente a ideia de hoje, né, gente, essa tecnologia, né, que com certeza aí trouxe um grande benefício para as empresas, o sistema produtivo, fez com que o trabalho possa fluir de maneira mais correta, melhor desenvolvida. Então, você tem agora a necessidade que esses sistemas diferentes conversem entre si. Então, você tem muitos dados que são gerados, né, já comentamos aqui, você tem relatórios, gráficos, e tudo isso aí ajuda você a tomar decisões, né? Sempre aquela questão de tomar decisão. Então, para que você evite fazer aí retrabalhos, melhore todo o teu sistema produtivo, recurso financeiro, recursos humanos, e continue competitivo no mercado, de forma a atender aí a necessidade da empresa. Então, quando você fala sobre integração de sistemas, simplesmente ela é a união de distintos sistemas e softwares que a empresa tem, possui, para, por exemplo, aí já falamos, né, gestão de estoque, pagamentos, atendimento ao cliente, entre outros, de forma automatizada, e que são sistemas diferentes. E elas têm que comunicar entre si. Eu acho que devo ter falado com vocês aqui, por exemplo, existe uma situação em clínicas de radiologia. Você tem aparelho de mamografia, aparelho de raio-x, aparelho de tomografia, de fabricantes diferentes. E por incrível que pareça, esses aparelhos conversam entre si, porque eles vão para um servidor, eles chamam de DICOM, né, que é Sistema de Comunicação Digital, e tudo é centralizado nesse DICOM. E a partir dali eles sabem, né, interpretar linguagens diferentes dos diferentes fabricantes e conseguem resultados referentes ali aos exames radiológicos que são feitos. Imagina então dentro de uma indústria, né, você ter todo esse material diferenciado aí, fabricantes diferentes, e nos quais você tem que trazer as informações de novo, né, para a famosa tomada de decisão. Então, o que ocorre? Você tem uma união de diferentes sistemas de computação, aplicação de software, fisicamente ou funcionalmente mesmo, para atuar como um todo, coordenado, possibilitando a troca de informações entre os diferentes sistemas. Essa é a nossa ideia básica. Então, permite que a empresa possa ter um olhar abrangente sobre todo o negócio. Então, imagine vocês, gente, produzir aí 1.000, 2.000, 10.000 peças por dia, quantos produtos acabados você tem, o teu negócio em relação às vendas, né, aos pedidos, é uma quantidade enorme de informações que são geradas. E essas informações são necessárias aí para que a empresa possa dar continuidade, né? Compra de material, estoque, e tudo que pode ser referente à produção. Bom, o que nós temos hoje como realidade? Nós temos tarefas que acabam ficando incompletas, temos retrabalho, ações que são repetidas, dados errados, imprecisos. Tudo isso é causado pela falta de comunicação dentro da empresa. Então,
Por mais que as diferentes áreas da organização lidem com as suas responsabilidades e problemas de forma individual, e normalmente respondem de forma clara, correta, sem problema, conseguem atender toda a demanda, não significa que esses setores não devem se comunicar de forma constante. Então, quando não ocorre essa comunicação, você tem a tua dificuldade aí em manter a produtividade do sistema da empresa. Bom, então veja você, ó, basta você ter apenas uma informação errada ou incompleta para que um projeto inteiro acabe sendo prejudicado. Então, é importante que os colaboradores se comuniquem, troquem informações. Isso é básico para nós hoje, tá, gente? Para que a coisa funcione legal. Bom, então, sobre a nossa realidade que nós estamos comentando, quando um determinado dado que não funciona para uma estratégia, né, num setor, pode ser diferencial para outro colaborador. Então, o sistema integrado, a tendência é que os canais de comunicação se tornem mais eficientes e o acesso às informações seja mais simples e rápido, agilizando todo o processo interno. Se as informações estão em tempo real sobre um determinado processo produtivo, o que acontece? De novo, influencia a tomada de decisão, sendo rápida, segura, correta, sobre o negócio da empresa, conseguindo manter aí, né, toda aquela ação que foi implantada na planta da indústria, os objetivos, o trabalho, a produção. Então vamos pensar agora um pouquinho, ó, gente, ó, como que nós podemos integrar os diferentes sistemas de software existentes dentro da organização? Temos software para linha de produção, software para estoque, software para manutenção, software para a gestão de matéria-prima, entre tantos outros. Como que a gente faz, então, para fazer esses sistemas aí funcionarem? O que acontece? O que tem diferente aí? A integração do sistema na indústria 4.0 é o processo que une todos os componentes virtuais e físicos em uma única infraestrutura que é coesa, para garantir que todas as partes individuais de uma organização funcionem como um todo. RH, manutenção, matéria-prima, produção, estoque, tá? Então, funciona como um todo. É essa a ideia. Então, uma das bases aí da indústria 4.0 é justamente a integração de sistemas, cujo foco é conectar todos os segmentos da empresa. Os insumos para serem analisados para sugerir melhorias contínuas, quando você está falando sobre a cadeia produtiva, os segmentos de suporte. Aí você consegue otimizar recursos, reduzir perdas, focar no desenvolvimento do negócio, buscar a exploração de novos mercados, né, com decisões assertivas e sem burocracia. Olha como é interessante para uma empresa quando você tem essa perspectiva. Se você tem ausência da integração do sistema, o que acontece? Você acaba coletando as informações de forma manual, registrando num caderno ou planilhas. Acredite vocês, gente, isso é normal, tá, ainda. Acontece muito. Num caderno ou planilha. Então, o que acontece? É um sistema, um processo totalmente analógico. Vai causar caos, perda de informação, é sujeito a falhas e, na verdade, é ineficaz. Para nós não interessa esse tipo de sistema. Além disso, se a equipe demora muito tempo para verificar se um determinado produto ou serviço atendeu a expectativa do cliente, qual é o retorno que ele vai ter? Né? Demorou tanto. Aí já tem outra atividade, outra linha de produção, outro fornecimento. Então você acaba tendo aí uma situação que é um ponto totalmente negativo, né? Para a empresa e para a produção como um todo. Então, na prática, o objetivo da integração é montar um quebra-cabeça, um verdadeiro quebra-cabeça, tá? Existem ali os diversos segmentos dentro da organização que precisam se encaixar dentro de uma arquitetura que deve ser bem coordenada, coesa, para que as atividades sejam aplicadas com eficiência e funcione de fato e ocorra essa integração das informações. Então, é um processo que conecta as funções das organizações, dos vários sistemas. A ideia é simplificar esses sistemas, incluindo, de novo, hardware, software, personalizando, né, o pronto para uso. E as comunicações existentes entre essas diversas etapas aí. Então, o que acontece? A implementação de uma integração de sistemas oferece vários benefícios e prepara as empresas não só para o presente, mas para o futuro, logicamente. Então, desde o momento que se tem uma ação que ocorre, baseado numa imagem como vocês estão vendo aí, ó, você tem ali
né, 2 funcionários. E olha, gente, o pessoal está de capacete, chama atenção, tá? Tá de capacete dentro, né, dessa área aí que é para observação no computador. Provavelmente eles saem dali ou vieram, né, pode ser também, lá da linha de produção, onde é exigido esse material aí que é um EPI, que é um equipamento de proteção individual. Eles estão observando ali o chamado supervisório, onde eles podem observar a linha de produção, materiais, componentes que vão, matéria-prima. Isso aí é normal, tá? Isso é padrão dentro de uma indústria. E esse é um dos cursos que vocês vão fazer comigo aí ao longo dos próximos meses aí, tá? O chamado supervisório. Bom, tudo isso leva a quais objetivos, gente? Primeiro, a redução de custos, né? Já que a equipe está integrada, ela se comunica, qualquer demanda, né, sobre qualidade, melhoria, quantidade do processo, tudo isso é feito de forma rápida e precisa, né? Então não se perde tempo com isso. Logicamente, tudo isso também leva, né, um aumento da produtividade. Você tem compartilhamento de informações, de dados. Como eu falei, né, um setor acaba auxiliando o outro aí na resolução de problemas e tomada de decisão. Você tem segurança nos dados que são gerados, nos relatórios, no armazenamento dessas informações, né? É passado para a gerência, para a direção. Eles também podem intervir. Não esqueçamos, se for uma empresa multinacional, essas informações vão para fora do país. Lá também é tratada a informação, eles recebem, né, passam informações para a gente. Então você tem que ter recurso tecnológico para autenticar aí os padrões de criptografia, para garantir essa integração dos sistemas. O gerenciamento de estoque, de novo, nesse assunto vem aí, para que a gente comente. Você gerencia teu estoque, quantidade de peças e partes que estão em matéria-prima armazenadas. Você monitora a ausência ou excesso de algum produto. Você verifica aí a possibilidade, né, se há necessidade de compras conforme a demanda, a reduzir o capital, o dinheiro que é empregado nesse material, o espaço de armazenamento. É um comentário que é feito muito hoje nas empresas, né, gente? Cada vez menos você mantém estoque, porque é um valor razoável de dinheiro que fica ali mantido, para que você mantenha peças e produtos em estoque. Então, tudo isso hoje é uma etapa moderna dentro da indústria 4.0. Eu vejo vocês em um estoque, ó. Olha a proporção desse estoque aí. Ele é feito ali através do tablet, né? Lembra que a gente já viu aí, né, pessoas contando as peças, né? Isso é totalmente inviável, né? Você tem que ter aí uma administração altamente técnica ou tecnologia disponibilizada para que isso possa ser feito de maneira mais complexa no sentido, né? Faz a leitura do código de barra e identifica tudo que tem ali, né? Quando ele vai andando ali, vai fazendo essa listagem dos materiais que estão ali disponibilizados e a quantidade existente naquele momento. Então, essa é uma situação hoje bem real, né? E vocês, como são jovens aí, já envolvidos com essa nova tecnologia, vocês têm uma facilidade para que possam entender tudo isso aí. E, logicamente, você quer integração entre os setores. O que você quer? Mais qualidade, rapidez, eficiência, né? Já que os setores de toda a indústria são conectados. E conectados também com as demandas do consumidor. Esse cenário só ocorre porque é possível a integração dos sistemas e que permite desenvolver fluxo de trabalho com mais rapidez, de forma estratégica, para cada situação, para atender às necessidades da empresa e do mercado, dando resultados de forma objetiva, tá, gente? Essa é a ideia sempre. Então, a famosa tomada de decisão de forma assertiva, baseada em gráficos, dados disponíveis em tempo real. Você consegue fazer uma análise de performance de cada funcionário, ajuda na tomada de decisão. Tudo isso é fundamental aí dentro da indústria 4.0. Quanta coisa é fundamental hoje baseada em tecnologia. Em tecnologia, hein, gente? A gestão passa a ser automatizada, né, porque você tem uma metodologia de trabalho. O líder ganha uma visão de 360 graus de toda a área da empresa, impedindo a queda na produtividade e também que não tenha uma perda de eficiência da própria equipe. Os erros são identificados, minimizados, resolvidos sem burocracia, sem interromper o fluxo de trabalho. Quanto resultado legal, né?
E é tudo isso que a empresa deseja, né, gente? Paradas mínimas, perda mínima de tempo, falta de material, tudo é sincronizado, né? A palavra bem correta é sincronizada. Né? Sincronismo entre desde a chegada do material, a linha de produção, o produto acabado, a finalização, os pedidos. Então, é uma coisa bem bacana que ocorre hoje dentro da indústria. Aí, mais uma ideia, né, que não tem a gestão automatizada, né? Sempre pode ver, né, gente? Um tablet ali em funcionamento, um robô fazendo serviço, uma aplicação industrial, e simplesmente a pessoa ali em cima, ali pegando dados e informações. Veja só. Provavelmente ele vai fazer um levantamento ali para obter informações, para gerar algum dado, né, que é necessário e importante para uma determinada tomada de decisão. Parte de um processo, parte de um projeto. De repente está sendo feita uma avaliação sobre a aplicação robótica, se está de acordo com aquilo que é o desejado pela linha de produção nesse momento. São várias situações ali bem interessantes. A imagem ficou bem bacana também. Bom, eu quero que vocês agora conversem entre vocês, façam duplas aí, para que você possa discutir sobre a seguinte imagem. Vou passar para você a imagem. Está vendo a imagem? Consegue observar? Você tem uma área de produção, são várias etapas, temos os colaboradores ali embaixo, e temos essa colaboradora aqui em cima com o tablet. Provavelmente, vocês estão vendo, né, tem um sincronismo ali de informações, alguém está gerando informações, tal. Então é isso que eu quero perguntar para você. O que podemos concluir sobre essa imagem? Que conclusão podemos tirar aí? 3 minutos aí, Cris, para a turma discutir a respeito, e alguém daí passa para a gente aí qual a informação que podemos obter dessa imagem aí. Ok, professor. Legal? Então veja aí se alguém, né, quer fazer a participação aí, trazendo para a gente o que essa pessoa está fazendo ali, ó. O que vai acontecer em função de tudo que está ocorrendo ali. 11h56, 11h59 eu chamo vocês.
Olha ali, ó, aquelas máquinas lá embaixo, elas têm a emissão de informações, né, através de sinal de rádio, Wi-Fi, tá? Então ela recebe a informação e a partir dali ela gera, ela pode ver que tem um certo gráfico ali na imagem dela, tá vendo? Na verdade tem 2, 3 gráficos ali no computador dela. Só com as informações que estão vindo ali. Então, a quantidade de material que foi produzido, peças, tá? Tudo ali, essa informação está chegando para ela ali. Mais algum comentário, hein? Fala, Vitor. Pode falar. Tem que falar bem alto. Faz favor, Eduardo. Eu ia dizer que aquela imagem parece que ela está controlando todas as máquinas da empresa, só pelo computador. Certo. Beleza. Mais alguém? Mais alguém quer falar? Leno. Professor. Beleza? Mais um. Ah, mais um, vamos lá então. Leno. Fala, garotinho. Bem alto, Leno. Na minha opinião, ele está, como eu tinha disse, controlando a maioria das máquinas por algum aplicativo. Eu, no começo, achei realmente que ele pensar que estava para algum upload ou mandando alguma informação para uma máquina que seja automática ou automática. Legal. Então, gente, como eu falei para vocês, aí está a nova realidade, né, que vai envolver vocês na área de trabalho. Né? Vocês estarão ligados aí, conectados à tecnologia, vão trabalhar com, basicamente, vocês viram aí, né? É computador, é laptop, né? Aquele pad que a gente viu aí, para justamente pegar informações, já está correndo dentro da fábrica. O tempo todo isso ali está pegando, analisando, passando informações, leitura de código barra, né? Para poder fazer visualização, tá? Legal, então. Beleza, agradeço a participação aí, tá? Então, nós vimos aí hoje os sistemas integrados, onde você integra aí os diversos tipos de softwares e tal, né, que são empregados dentro da indústria, para que você possa fazer a tomada de decisão, melhorar a sua produtividade, manter ali um diálogo constante entre os vários setores dentro da empresa. Eu já falei, vocês de PCP vão conversar com todos dentro da empresa, não tem como escapar disso, tá? Legal, então, gente? Obrigado pela participação de vocês. Até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Cris. Obrigado.